Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do Pratica Onco, sempre aqui ao lado dos meus amigos Daniel Salve, Saragiotto, pessoal. Marcos Camandaroba. Olá, pessoal. Agora a gente está no Spotify. A gente está na Google. Sabe por quê? Você coloca lá pratica.com.br e se Verdade? inscrevam. É site sensacional, hein? É, Melhor do que isso aí de futebol, dessas coisas aí. É. Porque a gente tem um cara que é um torcedor meio chato. hoje nós vamos falar você de vai futebol apresentando também. bastante, né? É. Ô Marcos, pra onde nós vamos hoje, amigo? Cara, São Paulo, tá? Esse cara, um grande amigo, gosto dele, mas ele tem um grande defeito. Palmeirense. É palmeirense. Ele veste lá o verde e branco lá. Tá certo. Não vamos fazer para não ter briga, senão os palmeirenses não vão assistir gente, negócio de mundial. Sem mundial aqui, vamos apenas Vamos falar focar de em oncologia. oncologia. Tá bom. Bom, a gente tem o prazer de receber hoje aqui um grande amigo, excelente pessoa, e que é o meu amigo Tomás Diolo Rivello. Ele é um oncologista clínico do Hospital Santa Paula, da Rede Américas, e também do Hospital Estadual Mário Covas. Tomás, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos nessa, né? Ótimo. Hoje nós temos a presença, talvez entre aí no episódio, das filhas do Tomás aí, né? Como é que é o nome? Eu esqueci agora, Tomás. Mabel Mabel e a Betânia. e a Betânia. Se os gatos aparecerem, se as gatas aparecerem aí, fica à vontade. Que eu Não estranhe, ninguém Não assuste estranhe. quando estiver assistindo no vídeo do YouTube. Se aparecer, eu vou Spotify. falar, hein? Quem estiver só escutando nós, ó, pode clicar. Agora, entra. Exato. Tomás, então hoje nós vamos conversar, amigo, sobre um tema que, na minha visão, hoje é um dos mais desafiadores da oncologia, eu acho. Que é câncer de reto, certo? Tomás, por favor, amigo, vamos lá pro caso. Boa, obrigado. Eu trouxe um caso para ilustrar esse debate de hoje, um paciente que à época tinha 64 anos, de comorbidade prévia era hipertenso controlado, e na época da pandemia ele ficou internado por sintomas respiratórios, teve uma embolia pulmonar e precisou de anticoagulação. E após o início da anticoagulação, ele começou com um episódio de sangramento digestivo baixo e deu-se início à investigação. A colonoscopia mostrava uma lesão a cerca de 10 centímetros da borda anal, era uma lesão transponível. A biópsia mostrou um adenocarcinoma invasivo com proficiência das enzimas de reparo do DNA. E nos exames de estadiamento não havia metástase à distância e a ressonância descrevia uma lesão que estava na transição do reto para o sigmoide a 10 centímetros aproximadamente. Era um tumor T3, N2 clínico, e com comprometimento da face mesorretal, né? Então, esses casos claramente são casos para tomada de decisão multidisciplinar. Então, a gente conversou, a equipe de cirurgia, radioterapia, e a gente optou por fazer terapia neoadjuvante total para ele. E o esquema escolhido, a gente começou com quimio-radioterapia convencional, 5 semanas, né? Fluorouracil na primeira e na quinta semanas, seguido de 4 meses de FOLFOX. Após esse período de tratamento clínico, o paciente foi reestadiado e apresentava uma resposta parcial. Então, de um T3N positivo, ele ficou como um clínico T3N0 e acabou indo para a cirurgia, fez uma retossigmoidectomia com excisão total do mesorreto, a cirurgia oncológica padrão para esses casos, e havia realmente doença residual, um T3N0 patológico. Tá bem? Esse paciente está em segmento clínico até hoje e está se mantendo sem evidência de doença, quase com 5 anos já de acompanhamento. Maravilha. Excelente caso. Caso vida real mesmo, né, Marcos? Na prática, Daniel. full. Hoje eu tô aqui com 3 grandes especialistas de GI, só vou ficar aqui comentando, né? Mas, ô Tomás, então, pra gente resumir, a gente tinha um paciente com câncer de reto localmente avançado, em que você utilizou a estratégia de TNT, certo? Qual foi o estudo que você usou para tratar esse paciente, Tomás? Eu me baseei no estudo OPRA, que é um estudo randomizado, diferente da maioria dos estudos debatidos nesse programa. Esse é um fase 2, né? Ele é randomizado e não cego, mas os méritos desse estudo, apesar de fase 2, é que ele tentou definir qual a melhor sequência na estratégia de TNT, se começar com a quimio-radioterapia e fazer a quimioterapia de consolidação, ou se iniciar com quimioterapia sistêmica, que eles chamam de indução,
e seguir com a quimio-radioterapia. E mais do que isso, esse é um dos primeiros estudos que tentou avaliar de maneira prospectiva a estratégia de watch and wait. Por quê? A randomização, foram randomizados 324 pacientes, então metade recebia o tratamento de indução, seguido de quimio-radioterapia, a outra metade quimio-radioterapia, seguido de quimioterapia de consolidação, e aqui o esquema era FOLFOX. E após 8 a 12 semanas do final da terapia neoadjuvante total, esses pacientes eram reavaliados clinicamente com ressonância, toque retal e exame endoscópico. Se houvesse resposta parcial, ou seja, doença persistente, esse paciente ia para tratamento cirúrgico, excisão total do mesorreto. Caso houvesse resposta clínica completa, ou o que os autores definiam como resposta quase completa, e isso ficou um pouco vago no artigo, esses pacientes tinham a chance de fazer o protocolo de observação de watch and wait. No estudo, a maioria dos pacientes, 70%, eram estadio 3, com N positivo, e os dados que eu debato aqui são da atualização, a publicação mais recente do JCO, com 5 anos de acompanhamento. E o endpoint primário do estudo era sobrevida livre de doença. Tá? Então, o que essa publicação mostra é que, comparando-se a estratégia de indução versus a estratégia de consolidação, não houve diferença de sobrevida livre de doença em 5 anos, não houve diferença de sobrevida global em 5 anos, não houve diferença de sobrevida livre de recorrência loco-regional em 5 anos, e não houve diferença em 5 anos de sobrevida livre de metástases à distância. Tá? Então, os dois esquemas para esses desfechos parecem ser equivalentes. O que muda um pouco é quando a gente olha a porcentagem de pacientes que teve a chance de fazer o protocolo de preservação de órgão. Então, após o reestadiamento inicial, 26% dos pacientes apenas tiveram que ser operados por doença persistente, por resposta parcial ao tratamento neoadjuvante total. Sendo que isso equivalia a 28% dos casos do grupo que usou quimioterapia de indução e 24% dos pacientes que receberam a quimioterapia de consolidação. E a grande maioria, 74% dos pacientes, foram então encaminhados para esse protocolo de watch and wait. E aí é interessante a gente ver que nesses pacientes, então, eles eram acompanhados com exame clínico, com toque retal, exame endoscópico, ressonância de pelve a cada 4 meses, nos primeiros 2 anos. E o que a gente tem nessa análise de 5 anos é que 94% das recidivas loco-regionais ocorreram nos primeiros 2 anos, e em 3 anos esse número subiu para 99% dos casos de recidiva loco-regional ocorreram em 3 anos, ou seja, para aqueles casos que falham a essa estratégia de observação, a maioria vai ocorrer nos primeiros 2 a 3 anos. E em relação ao recrescimento tumoral local, isso aconteceu em 36% dos casos e ocorreu mais frequentemente no grupo que recebeu a quimioterapia de indução. Então, esse é um estudo que embasou a minha prática e eu estou aberto aí para comentários de vocês. Fantástico, muito bom. Tomás, tá um caso bem desafiador, né? Eu costumo dizer que hoje, eu queria ouvir a opinião de vocês, hoje eu não consigo tratar um paciente com câncer de reto se eu não tiver o cirurgião, o radiologista, radioterapia, não tem como. Eu acho que não tem como, né? Como a gente teve os casos de câncer de pulmão, né? A discussão multidisciplinar é muito importante, né? Porque a depender da localização, do tamanho, até da experiência do serviço, né? O tratamento muda completamente. Isso não está no livro tão bonitinho, precisa seguir, não, é cada caso, cada paciente. Sim. Bom, vamos começar as perguntas aqui. Daniel? Então, vamos lá, Tomás, excelente caso, parabéns, o paciente está com segmento praticamente de alta agora, resolvido, então parabéns aí pelo seu caso. Acho que nos últimos anos a gente teve um boom aí do TNT, né, e para quem não faz a área de reta, terapia neoadjuvante total, né, então jogar todo o tratamento antes de operar, né, e operar fica por último. A gente teve, acho que, avanço com alguns estudos, 2 fase 3 grandes, que é o PROD, estudo que faz o esquema de FOLFIRINOX seguido de radioquímio. Teve o estudo do Rapido, o estudo que você faz a radio short course seguido de quimioterapia. Mas eu sempre falo que são estudos que a gente sempre não gosta de alguma coisinha do estudo, e o estudo Oprah, que é o que eu
o Tomás utilizou, é um estudo, acho que agrada a maior parte dos oncologistas que fazem tumor gastrointestinal. Então, usando esse pano de fundo, Tomás, quando você tem hoje em dia um paciente estadio 2 e 3, você indica para todos os pacientes a TNT? Como que é a sua prática aí com a sua recomendação? Eu tendo a indicar TNT para a maioria dos casos, né? Então, principalmente para tumores muito volumosos ou quando tem comprometimento da face mesorretal, né? Aqueles critérios clássicos de alto risco dos estudos, né? Alguns casos eu acho que a gente pode abrir mão desse tratamento mais intensivo, né? E aí eu estou falando daquele grupo estadio T3N0, T3N1 ou até T2N1, né? Que era a população, por exemplo, que entrou no estudo Prospect, que tentava abrir mão da radioterapia neoadjuvante e fazia o tratamento neoadjuvante com quimioterapia isolada. Então, para esses casos de tumores menos volumosos, com ausência de doença linfonodal ou pouca doença linfonodal, eu acho que ainda é aceitável a gente fazer ou quimio-radioterapia convencional ou tentar fazer a quimioterapia isolada baseada no Prospect. Excelente. Ô Tomás, então você trouxe o estudo e assim, o que eu queria saber de você é para qual paciente, né? Quando que você fica confortável em utilizar a estratégia de watch waiting, né? Então, se é aquele paciente que eventualmente vai ficar com colostomia definitiva, tumor de reto muito baixo, enfim. Como é que você raciocina na sua prática clínica? Qual é o paciente que dá para você tomar uma conduta conservadora em termos da cirurgia? Eu sou, falando em tratamento conservador, né? Eu sou conservador em adotar essa conduta. A gente tem que lembrar que a gente ainda carece de um estudo de fase 3, prospectivo, randomizado, que embase com um bom nível de evidência essa conduta, né? Então, os casos em que eu uso essa estratégia são aqueles casos em que o paciente é muito frágil, em que a gente considera que ele não é um bom candidato à cirurgia, né? Ou naquele caso realmente em que o paciente vai para uma colostomia definitiva e a gente quer preservar o órgão, quer preservar o esfíncter, né? Então, eu ainda me apego a esses cenários e sempre tendo a conversar com os pacientes que, mesmo com resposta clínica completa, o padrão hoje ainda é fazer a cirurgia. Eu acho que essa é uma área do conhecimento que ainda está em construção, né? Eu concordo e é tema de debate, acho que de todos os congressos. Todo congresso aí, tem né? isso, tem jeito. Tem uma mesa sempre ali que tem as discussões, né? Mas eu concordo, Tomás, acho que o padrão é cirurgia mesmo, né? Acho que é exceção aí, né, nesse caso. Marcos, vamos lá? E até pegando esse gancho, né? Essa correlação entre resposta patológica e resposta clínica é muito difícil. Muitas vezes você faz alguns exames e não consegue. E só vai ver realmente na peça. E eu pergunto ao meu grande amigo Tomás, né? Como é que é feita essa avaliação, dessa avaliação clínica na prática? Como é que a gente pode dizer que o paciente teve uma resposta clínica completa, que a gente pode muitas vezes nem indicar a cirurgia? Como é que é isso, meu amigo Tomás? Habitualmente, a gente deve reavaliar esses pacientes que concluíram a terapia neoadjuvante, né? Idealmente com pelo menos 60 dias do término do tratamento. E essa avaliação, ela se baseia em exame clínico, então toque retal, exame endoscópico, né? Então a visualização direta com obtenção de biópsias, mesmo se só tiver uma área sugestiva de cicatriz. E também a ressonância magnética, que é hoje o padrão ouro de estadiamento local e avaliação de resposta ao tratamento, né? Então, a gente se baseia nesses três elementos e tendo os três negativos, a gente pode cravar uma resposta clínica completa, né? Na prática, às vezes, a gente vê que esses casos vão para a cirurgia, nem sempre isso equivale, como o Marcão falou, a uma resposta patológica completa. Excelente. Eu estou bem satisfeito. Acho que foi um caso bem emblemático. Daniel, tem mais pergunta? Não, eu acho que cabe aqui acho que uma observação de homenagem até essa tática. A gente sabe que o Watch and Wait está incorporado como alternativa até no guideline da ASCO, mas como o Tomás deixou claro, não há uma evidência nível 1 que te respalde, mas uma alternativa. Acho que um paciente mais idoso, um paciente que tem risco cirúrgico e um paciente que se recuse a realizar a cirurgia que muitas vezes leva à amputação e à colostomia definitiva. E toda essa ideia vem de uma brasileira que merece
sempre Verdade. a ser citada, a professora Angelita Gama, Tomás, eu, o Ângelo, trabalhamos em instituições onde a professora atuava e não foi fácil ela fazer isso também nos anos 70 e uma mulher cirurgiã tentando Verdade. fazer uma tática não cirúrgica, né? E, como eu falei, hoje em dia ela é contemplada no guideline até da ASCO como alternativa, repito, sem um nível 1 de evidência, mas como alternativa para alguns casos. Eu acho que merece ser citada como É verdade. uma pessoa a ser homenageada, uma pessoa que está nativa ainda, Verdade. mais de 90 anos de idade, se não me engano, 90 a anos? professora. Ela foi sua residente, não? Marcos é duro. Viu? Foi legal, A professora Angelita. E não só a professora Angelita, mas um grande colaborador aí que a gente não cabe citar, eu tenho certeza que o Tomás vai gostar da citação, que colaborou na parte oncológica nesse trabalho, que é o Dr. Jorge Sabaga, que era um oncologista que ajudava na organização e também foi meu chefe lá no ICES, junto do Tomás e do Ângelo. Então, acho que são duas pessoas que merecem o comentário. Verdade, tem todo o crédito mesmo, né? Tomás. Ô, Tomás, então, a gente podia ficar te ouvindo aqui o dia inteiro, mas, claro, a gente tem aí o tempo, né? A gente tem uma pergunta, Tomás, que a gente faz para os colegas, que é: Tomás, como é que você estuda na prática? A gente sabe que muita gente aqui acompanha a gente queria saber como que você, na sua prática, você estuda, e logo em seguida a gente queria que você desse seus créditos, onde as pessoas te encontram aqui em São Paulo para escutar a sua valiosa opinião, amigo. Boa. Eu tenho como hábito para estudo checar os volumes das principais revistas que publicam em oncologia, né? Então, New England, JCO, Lancet. Fico atento naquela assinatura que a gente recebe por e-mail, né? Sempre tento checar congressos, né, da especialidade, congressos nacionais e internacionais, e gosto muito desses sites de revisão, né, tipo UpToDate. Eu costumo usar bastante esse tipo de ferramenta. Excelente, muito bom. Eu confesso que eu ainda uso pouco a inteligência artificial. Eu tenho começado a adotar quando tem que preparar uma aula para ver se eu deixei passar alguma referência, né? Mas, assim, acho que isso é algo que a gente ainda vai explorar mais no futuro, né? Excelente. E como é que o pessoal te encontra aqui em São Paulo, Tomás? Bom, eu atendo no Hospital Santa Paula, que é um hospital da Rede Américas Oncologia, fica ali na Avenida Santo Amaro, e também fico uma vez por semana no hospital público, o Hospital Estadual Mário Covas de Santo André. É o serviço que me formou como oncologista, então eu vou para lá uma vez por semana com toda alegria, fico com os residentes de oncologia clínica lá. Excelente. Você ainda participa do campeonato de futebol de botão, Tomás? Infelizmente não, eu jogava às terças-feiras e agora está coincidindo com o dia que eu vou até o ABC, né? Mas vocês três estão desafiados a virem aqui em casa. Parece que ele foi para a final no Mundial e perdeu também. Só tenho isso a dizer. Tá bom. Bom, Tomás, muito obrigado, meu amigo, por ter aceito participar aqui com a gente. Uma observação, peraí, Daniel. A gente fez toda essa preparação, a gravação, mas a gente estava preocupado durante a gravação que aparecessem as gatas do Tomás. Fica a nossa homenagem a elas, a viu, Tomás? Mabel e a Betânia, são duas gatas que estavam passando o tempo todo na câmera, e quando a gente começou, elas pararam de passar, sabe por quê? Ficaram com medo do cachorrão aqui, ó. Exatamente. O Marcão, ele ficou cheio de piada, mas o primeiro campeão do mundo é o Palmeiras, né? Isso não há contestação. 1951 não é pinga, é o nosso título mundial, e cada época tem o seu campeonato, né? Hoje em dia o pessoal chama a Copa Corolla de Mundial, então é isso aí. O pessoal do estúdio, corta, por favor, a filmagem. Mas mais uma vez, Tomás, a gente vai depois, em outro momento, discutir isso aí, mas foi um prazer ter você aqui, amigo. Ô, Daniel, obrigado mais uma vez. Uma honra, Tomás, grande amigo. Pessoal, obrigado aí. Obrigado pelo convite, um prazer. Obrigado, Tomás. E a gente queria convidar todos para nos seguir nas redes, incluindo o nosso site. Então, convidar vocês a acessar o site e até o próximo episódio, pessoal. Um abraço a todos. Praticaonco.com.br. É isso aí.